Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Alves, eu sou diretor de Seguridade da FAPES. Estamos iniciando mais um Conversa com a FAPES e hoje o tema é um tema, eu acho que é bem esperado por todos os participantes, né? Fechando aqui o ciclo de apresentações desse ano, a gente vai falar do simulador e da reserva de imigração. Mais uma vez estou aqui comigo na mesa, né? A Mariana Schermon, que é a nossa gerente de Previdência, assim como o Rodrigo Shoa, nosso gerente de atuária, né? Bom dia a todos. Bom dia a todos. Antes de começar a falar propriamente do simulador e do valor de reserva de imigração, eu vou fazer alguns comentários a respeito do processo, né, para atualizar a todos como é que está o processo, o cronograma, como é que a gente está avançando nessas dimensões. No processo de imigração da FAPES, a gente sempre colocou 3 pilares, né? O pilar de governança, regulatório, o pilar de processos e sistemas e uma parte super importante, que é essa que a gente vem trabalhando, que é a parte de comunicação com os participantes, para ter bastante transparência e confiança no processo. Em relação à parte regulatória, está bem avançada, a gente tem interagido bastante com a Previc, toda a documentação já foi encaminhada, a gente já está trabalhando nas ponderações que a Previc tem colocado como órgão regulador. Então, todas as providências estão sendo tomadas, né, junto, não só dentro do ambiente de FAPES, como no ambiente do patrocinador também, junto ao órgão regulador, e a gente espera, de fato, né, que o nosso cronograma seja cumprido, ou seja, que a gente obtenha uma aprovação da Previc ainda em janeiro. É claro que, obviamente, a gente depende, né, dos trâmites do órgão regulador, pode ocorrer algum atraso, mas tudo leva a crer que a gente vai ter essa aprovação conforme planejado em janeiro do ano que vem. Em termos de processos e sistemas, eu já tive a oportunidade de apresentar em outro momento a complexidade desses trâmites dentro da FAPES, mas também as equipes estão trabalhando, estão interagindo, a gente está conseguindo homologar todas as mudanças de sistema necessárias. Então, também, em termos de cronograma, a FAPES está totalmente capaz de recepcionar, né, essa aprovação da Previc em janeiro, sem prejuízo nenhum do cronograma anteriormente estipulado. E na parte de comunicação, os participantes, hoje a gente está, digamos, fechando um primeiro ciclo, né, porque eu acho que esse processo de comunicação ele tem que ser constante, ele é muito importante, né, e aí a gente fecha aí um primeiro ciclo de apresentações. Então a gente começou fazendo apresentações em fevereiro, né? Falamos das diferenças do plano BD e CD, falamos de conhecendo mais o nosso plano PBB, falamos da sustentabilidade do PBB, um ponto muito importante, né? Porque, na verdade, a opção é de migração, né? E a gente colocou que tanto as pessoas que migrarem quanto as pessoas que não migraram estão indo para opções que são adequadas, né, ao perfil de cada um, mas não existe, digamos, uma resposta certa, né, uma opção certa, e sim uma opção individual. E acho que esse é um ponto que a gente vem batendo sempre nessa parte de comunicação. São igualmente boas dentro das suas diferenças. Das suas diferenças, né? Depois a gente, né, dentro desse processo, teve tanta participação da parte de atuária, de previdência, quanto também a participação da parte de investimento, porque é um tema super relevante para o processo, né? Então, o diretor Leonardo veio aqui várias vezes, também fazendo algumas lives. Falamos do entendimento do processo de imigração, falamos de como é o cálculo, né, do valor a ser migrado, e aí eu já faço aqui a gente todo o tempo veio chamando de crédito de imigração, mas como a gente já está interagindo com a Previc em algum momento mostrou um certo desconforto com o termo, né, crédito de imigração, e recomendou que a gente utilizasse reserva de imigração. Então, já atualizando, né, a gente já está usando o termo reserva de imigração. A gente o tempo todo tentou evitar reserva de imigração porque poderia confundir com a reserva matemática. Era muita reserva, né? Mas vamos utilizar, então, o termo que a Previc entende mais adequado, que é reserva de imigração. Então, a gente mostrou aí como é que era o cálculo, né? Depois falamos a respeito do funcionamento do plano CD. Tivemos lives esclarecendo o ponto sobre joia, né? Como é que a joia afeta
esse valor da reserva de imigração. Fizemos até uma live específica também para assistidos, né? Em relação ao funcionamento do plano CD. Depois tivemos lives importantíssimas a respeito da parte de investimento, como é que funciona o investimento no PBB-CD e os perfis de investimento nessa tomada de decisão. E hoje, por fim, a gente está apresentando o simulador e essas reservas de imigração. Simulador esse que é fundamental aí para ajudar no processo de tomada de decisão, né? Só relembrando, todo esse material dessas conversas com a FAP está no nosso site, né? Então tem todas as gravações, tem todos os material de apoio, os PPTs, né? Estão lá também, e tem um FAQ, né? Então assim é interessante porque, claro, a tomada de decisão está chegando próximo, né? Vai ser tudo dando certo em maio do ano que vem. As pessoas vão ter oportunidade, né, de voltar a esses temas. E aí, aqui na parte de comunicação, já agradeço aí, em especial, as associações, né, que têm trabalhado em conjunto com a gente, divulgando. A FBNDES criou até um observatório para discutir o assunto. Então, assim, é claro, né, a FAPES, ela está trabalhando no sentido de ter o máximo de comunicação, porque é muito importante esse aspecto, mas é importante também que todos os participantes dediquem algum tempo, né, tomando pé do assunto. E agradecer os FAPES também, que também norteou em algumas apresentações, né, quais eram as dúvidas do participante, para mostrar que... essa comunicação foi vários canais, esse é muito importante. Foi perene ali o tempo todo, né? E muitos das apresentações do que a gente colocava vinha das sugestões, das críticas, das ponderações. Das dúvidas. E o bacana, assim, para os participantes ao longo desse período, né, irem conhecendo, revisitando, é que a construção toda do site foi por tema, né? Então, para cada live que a gente fez, a gente juntou ali o vídeo do que a gente apresentou, né, para revisitar a live, mais o material, mais as perguntas específicas daquele tema. Então, assim, tem um ponto de dúvida mais específico, dá para ir lá, para não ficar não ficou um FAQ muito grande em que você tem que pesquisar tudo até chegar onde você vai, né? Você pode ir ali no ponto nevrálgico da sua dúvida. E aí esse processo, de fato, foi bem rico, né? Então, teve as ponderações do patrocinador, que está acompanhando de perto o processo, o esforço também, a dedicação dos conselheiros, né, que também estão trabalhando muito próximo de todo o processo de imigração, da diretoria da FAPES como um todo, da equipe. Então, enfim, é um trabalho aí coletivo, né? Há muitas mãos E, obviamente, a participação dos participantes ali, em trazendo as dúvidas, questionando, é muito importante para esse ponto. Em relação aqui ao cronograma, então, só relembrando, né, a gente já passou por todas essas etapas de estudo, proposta, aprovação FAPES, BNDES, aprovação SESC. Estamos, nesse momento, com aprovação Previc. Esperamos essa aprovação, como eu disse, para janeiro. E teremos aí, uma vez isso sendo concretizado, a abertura do período de opção em 1º de maio e o encerramento do período de opção no dia 30 de junho, seguindo depois trâmites internos aqui da FAPES, né, da migração propriamente dita, da migração do patrimônio, e depois as consequências aí também do que foi estabelecido no acordo do TCU, que é a apuração do resultado, devolução dos recursos e estabelecimento de uma contribuição extraordinária para fazer jus aí à devolução dos recursos. Aqui um pequeno resumo aí dos principais tópicos que a gente colocou, e eu pedi para a Mari fazer aí um primeiro resumo aí dessa... Legal. Acho que vale a gente reforçar, né, tudo que a gente veio falando ao longo do ano, né? Então, como eu falei, os dois planos, né, tanto o plano existente quanto o plano que está sendo ofertado, eles são igualmente bons dentro das suas diferenças, né? Lembrando que no modelo do PBB, né, no modelo do plano BD, a gente está falando de previsibilidade, você sabe quanto você vai receber, você tem ali aquele horizonte bem desenhado, né? E quando você está falando do plano CD, talvez com um pouco menos de previsibilidade, né? Como o próprio nome diz, você define a contribuição que você vai receber lá na frente, é resultado dessa fase de acumulação.
mas ele te dá também mais flexibilidade sobre a forma como você quer receber, o tempo que você quer receber, né? Se eu quero antecipar, se eu quero postergar, se eu quero... Ele te traz uma possibilidade mais elástica, além de todas as questões, né, relacionadas à parte do perfil de investimento, Sim. que também é uma das grandes vantagens dentro desse, né, arcabouço de flexibilidade, que é Até na questão do imposto também, Imposto né? Tem de flexibilidade renda. Regressivo, progressivo, que a gente falou numa das lives também. Sim. Assim, a flexibilidade é muito maior no Você CDB. tentar trabalhar, né, com esse ganho tributário a seu favor, Sim. né, que é uma opção que hoje não existe para o plano BD. Então, assim, em Exatamente. termos regulatório, a tributação regressiva ela não é oferecida, né, para participantes de plano BD. Né? Então, assim, de novo, não tem certo, não tem errado. Reforçando que o PBB é um plano sustentável. A gente fez uma live específica sobre isso. A migração ela não é fruto de alguma coisa que não está dando certo. Né? Então, ele é um plano sustentável. O participante ele tem que avaliar individualmente, né? Olhando para o seu próprio contexto, para a sua situação e para o seu planejamento, porque eu acho que tudo parte de um planejamento. Né? Então, assim, não adianta você se comparar com o colega do lado, com um participante, né? Com outro participante numa outra situação dentro do seu contexto. Então, assim, essa avaliação é individual e aí a decisão de migrar ou não migrar, ela é voluntária. Mas lembrando, né, reforçando sempre que ela é irrevogável e retratável. Durante aquele período, né, como você mostrou, Marcelo, de 1º de maio a 30 de junho, os participantes podem optar. Eles vão poder escolher se querem migrar para o PBB-CD ou permanecer no PBB. Encerrado aquele período, né, quem migrou fez a sua escolha por migrar, vai seguir a vida até a efetiva migração, lá em setembro, no nosso planejamento, mas ele vai migrar, e quem optou por ficar permanecerá no plano. Você não tem ali nenhuma outra oportunidade senão aquele período de opção. Não. E aí, em relação a isso, importante frisar, né, o tempo todo a FAP se manifestou como deveria, né, no sentido de proteger o participante no sentido de trazer o máximo de informações para que o participante possa tomar a sua melhor decisão. Para a FAPES é indiferente se a pessoa vai migrar ou não vai migrar, até por conta dessas características da migração, né? Ambos os planos são opções que se adequam mais a um perfil ou outro, então não faz sentido a FAPES dizer, olha, o bom é esse, o bom é aquele, porque, na verdade, o que cabe à FAPES é esclarecer os pontos, como a gente fez ao longo desse ano, né, com todas essas informações, para que os participantes, de fato, tenham as melhores informações para tomar a sua decisão, né? E a decisão vai ser melhor dependendo do perfil de cada um. Bom, dito isso, vamos fazer só uma pequena lembrança aqui do que é reserva de imigração, porque, inclusive, hoje a gente também vai disponibilizar os valores de reserva de imigração. E a gente detalhou bem esses números, né, no site, então é importante que a gente volte aí um pouquinho a lembrança, né, do que significa e como é que é calculado. Rodrigo. Então, assim, lembrando que a gente chamava antes de crédito de imigração, né, que os dois termos são usados no mercado, mas a Previc, no caso, pediu para a gente usar a reserva de imigração, então a gente está mudando aqui, né, mas a definição se mantém, apesar de mudar o nome crédito para reserva, se mantém, ele representa o valor que vai ser calculado individualmente para cada participante, que será transferido de um plano para o outro, é o quanto cada um tem direito, né? Então, para optar voluntariamente em migrar. Então, é quanto o participante terá direito a colocar no seu saldo no momento da migração. Como é que a gente calcula? Então, a gente tem a reserva matemática. Isso se manteve, né? Então, reserva matemática individual, a gente vai calcular. A reserva matemática individual, em termos de conta, de forma simplificada, é a diferença em valor presente dos benefícios esperados e da contribuição do participante e do patrocinador. O resultado, a gente vai, no caso, o PBB está deficitário, então a gente reduz um pouco porque o plano está deficitário. Tem os aportes do patrocinador, porque uma parcela do déficit é responsabilidade do patrocinador, então ele tem que arcar com essa responsabilidade. E outras parcelas são créditos ou débitos. A gente tem até a questão do fundo de risco a ser colocado no novo plano, também fica ali em outras parcelas. Perfeito. Aqui é uma representação, sim, diagrama ali dessas parcelas, né? Sim, e no caso da nossa migração, né, a reserva matemática ela não poderá ser menor para os ativos, não poderá ser menor que a portabilidade, e para os assistidos ele não pode ser menor que o pecúlio por morte.
Perfeito. Tem aqui algumas considerações, né? Então, a reserva de migração ela é calculada para que não falte nem sobre, então isso é muito importante, a questão do equilíbrio e da isonomia. Então, assim, da neutralidade que a gente falou tanto ao longo do ano. Exatamente. Né? Então, o cálculo, se um participante decide migrar, isso não impacta na reserva de outro participante. Isso não faz com que quem fique no PBB tenha um déficit maior ou menor. Então, se todos migrarem, o patrimônio que sobrar vai ser zero. Se ninguém migrar, é óbvio que vai manter-se o patrimônio. Então, assim, a gente desenhou de forma a não criar prejuízo nem benefício a quem fica e nem a quem migra. E essa é uma preocupação, principalmente do órgão, não só da FAPES, né, mas Sim. principalmente do órgão regulador, da Previ, que as discussões que estão sendo colocadas hoje é exatamente no sentido de todo momento proteger tanto quem fica quanto quem sai, ou seja, essa questão da neutralidade é fundamental, né, no processo, porque existem pessoas que vão optar por ficar, existem pessoas que vão optar por... E ninguém pode se beneficiar pelo movimento, apenas ou ser prejudicado. Ou ser prejudicado. Porque se alguém é beneficiado, alguém é prejudicado. Não tem jeito. Então, E eu acho que assim, o último ponto é importante para lembrar que o PBB, a conta é coletiva. Então, a gente está individualizando apenas para o momento da migração. Depois, ele volta a ser coletivo. Para quem ficar, permanecer no PBB, ele volta a ser coletivo. Bom, esse aqui é um ponto bem importante, né? A gente hoje vai estar já liberando valores de crédito de imigração, reserva de imigração, aqui ainda está com o termo anterior. Né? E esse é uma preocupação muito grande, né? Porque, como o Rodrigo colocou, esses valores estão sendo individualizados, né? São os valores que as pessoas vão ter, de fato, cada um vai ter o seu quinhão, digamos assim. E, obviamente, as pessoas estão muito preocupadas se esses valores estão corretamente calculados. Então, esse processo todo vai ser auditado, né? Isso teve uma preocupação tanto da diretoria da FAPES, do Conselho Deliberativo da FAPES, do RH do banco, do patrocinador, né? Em relação a que esse processo fosse auditado, até por conta do acordo do TCU. Então, o escopo de auditoria vai ser os valores de crédito de imigração, de reserva de imigração, os valores do aporte do patrocinador, que depois vão ser realizados, e o efeito da migração a gente está chamando principalmente, né, a devolução dos recursos e também a questão da necessidade de uma contribuição extraordinária. Então, todo o processo vai ser auditado. Então, no final, a gente vai ter, vou voltar aqui para a reserva de imigração, a gente vai ter a verificação individualmente de todos os participantes do valor da reserva de imigração. Os cálculos vão ser feitos pela Ernst Young, todos os cálculos vão ser verificados pela FAPES e depois eles vão ser auditados por uma empresa também dentro das 4 grandes. Obviamente, a Ernst Young já está fazendo o cálculo, então ou vai ser KPMG, ou vai ser Deloitte, ou vai ser Price. Isso ainda está sendo fechado, mas o escopo já foi aprovado, tanto por parte da FAPES quanto pela parte do banco. A gente chegou aí no coáudio do banco para apresentar esse escopo. Então, esse processo está sendo feito com muita tranquilidade, exatamente para que as pessoas se sintam seguras quando receberem esse valor, de que aquele valor é o valor correto, né? Está sendo calculado, checado várias vezes por empresas, tanto por parte da PAPES, por empresas externas também. Então, no final são 3, né? Ernst fazendo, a FAPES vai revisar também, e uma auditoria que é o Big Four. Todo o corpo técnico da FAPES. E eu acho que foi bacana você dizer isso, Rodrigo, assim, porque da minha experiência de mercado, e acho que você também já tem trabalho em consultoria, pode dizer, é que assim, sempre há, obviamente, né, faz parte, é uma das pedras fundamentais, a questão da transparência e da assertividade, da qualidade dos dados, porque, de novo, né, como é uma opção irretratável e irrevogável, isso faz parte do processo decisório e é uma decisão para a vida, né? Então, assim, eu acho que a parte, obviamente, da validação, da consistência, da garantia dos dados é uma preocupação de qualquer empresa. Mas esse olhar, né, assim,
eu acho que é um ponto muito impressionante, assim, tanto da FAPES quanto do banco, dessa preocupação de trazer uma das 4 grandes, somada a Ernest, mais o corpo técnico da FAP, para fazer um processo de auditoria formal. Não é comum você ver. Você tem as suas validações, suas consistências internas nas fundações, mas não um processo que você vai até uma Big Four, um processo de auditoria bem mais robusto, como está sendo desenhado. Acho que isso traz bastante tranquilidade para os participantes. Foi uma decisão muito importante. Traz consistência, firmeza, né? Traz firmeza, boa. E a grande... o grande desafio nosso aqui em termos operacionais é a gente conseguir, né, nessas conversas com as empresas de auditoria, conseguir fazer exatamente todas essas verificações, todos esses cálculos no curto espaço de tempo, porque em maio, quando as pessoas receberem o seu valor de reserva de imigração definitivo, já vai ter passado pelo crivo, tanto da Ernest quanto uma dessas 3 que a gente O número citou. será da Ernest, a gente vai revisar assim como a auditoria. Então, assim, vai ter 2 entidades, né, revisando. Perfeito. Vamos então aqui, esse é um aspecto que foi importante a gente trazer, porque a gente vai trazer o valor de reserva de imigração e tem um conjunto expressivo de pessoas, tem mais ou menos umas 800 pessoas que têm joia. E sempre foi muito questionado qual o impacto de eventual amortização de joia no crédito de imigração. As pessoas hoje vão ter acesso ao simulador, vão querer entender como é que isso funciona. Então a gente traz aqui um pouco a respeito dessa dinâmica da joia, né? Rodrigo, pedi para você explicar um pouquinho e depois a gente tem uns exemplos para ficar bem materializado, né? Sim. Como é que esse tipo de conta pode ser feito. É natural que venha essa dúvida, né? Assim, o valor da amortização, quanto impacta. A gente chegou a comentar isso, mas as pessoas muitas vezes não tiveram vários FAPES não entendendo, pedindo maiores explicações. A gente aqui está simplificando, então tudo que a gente está falando aqui, eu acho que é importante dizer que é uma aproximação, né? Não é um valor em pedra, assim, é por volta disso. Não é uma regra absoluta. Não é uma regra absoluta. Então, assim, a portabilidade, a regra que está ali à esquerda é absoluta, tá, gente? O fator que a gente está botando à direita é que ele é aproximado. Então, a gente pega o valor que foi amortizado, retira o carregamento administrativo, que é por volta de 10%. A gente também retira a parcela de cobertura dos benefícios de risco, que também é por volta de 10%. E aí você multiplica por 2, porque tem a paridade do BNDES, a paridade do patrocinador. Então, o efeito na portabilidade de uma amortização é de 1,6. Ou seja, se a pessoa botou R$100, o valor da portabilidade vai ter aumentado em R$160. Na reserva matemática é diferente. Por que ela é diferente? Porque não tem a cobertura de risco está intrínseca no valor da reserva matemática. Então, ali, o valor amortizado, você só retira o carregamento administrativo. E também tem a paridade do patrocinador. Por isso que o fator é de 1,8 vezes o valor amortizado. Então, se a pessoa botou 100, a reserva matemática vai aumentar 180. Na reserva de imigração, quando a gente vai considerar, a gente tem que lembrar que a gente tem que retirar o déficit do plano. Tá? A gente está considerando o déficit de aproximadamente 10%, mas a gente vai ter que apurar isso no momento do cálculo. Então, esse 10% pode mudar até lá. Então, considerando por volta de 10%, você pega os efeitos e multiplica por 0,9. Então, aquele 1,6 vira por volta de 1,44 e o valor amortizado de 1,8 vira por volta de 1,62. Vamos fazer uns exemplos para ficar... Eu acho que fica mais fácil com exemplo. Né? Aqui, como o Rodrigo colocou, um exemplo de amortização de uma joia de 100 mil. Né? No caso, a portabilidade aumentaria a 160. Né, o valor da portabilidade aumentaria a 160, o valor da reserva matemática aumentaria a 180, e a reserva de imigração vai depender aí dos 2 efeitos. Né? Porque é o maior entre os 2, então tem que ver qual é o que vai ser maior para ver qual é o efeito. Né? Se vai aumentar 80 ou se vai aumentar 60 mil. Então a gente trouxe aqui 2 exemplos para as pessoas entenderem, e aí vai na hora que for disponibilizado o valor de reserva no portal, as pessoas também vão ter ao lado o valor da portabilidade. Então, elas vão poder identificar se o valor da reserva está maior ou menor do que o valor da portabilidade. Como o Rodrigo colocou, o que vale é o maior entre os 2. Então, aquelas pessoas, né, aqueles participantes que, porventura, tiverem uma reserva matemática inferior à portabilidade, o que vai valer é a portabilidade.
né? E aí é só identificar essa nuance para poder ver qual é a conta correta que tem que ser feita. Então, o primeiro exemplo é uma portabilidade de 1 milhão, né? A pessoa abre lá o sistema, ela vê, o valor de portabilidade dela é de 1 milhão e o valor de reserva matemática dela é de 800 mil, né? Tem um cardzinho também no portal que mostra o valor de joia a ser pago, né? Aquelas pessoas que têm joia vão lá, conseguem ver o valor de joia a ser pago. Essa joia, ela pode ser paga integralmente ou pode ser paga parcialmente. Um ponto super importante, que foi uma aprovação recente que a gente teve, vinda de pleitos de participantes, é que a joia vai poder ser paga, aqueles que já amortizaram, como é que era a regra até o momento, né? A regra não permitia que fizessem, uma vez amortizado um pedaço da joia, não era permitido que fizesse... Só poderia fazer uma única vez. Uma única vez. Não era permitido que fizessem outras amortizações, né? Hoje não mais, essa regra foi alterada, as pessoas podem fazer outras amortizações. Então, aqueles participantes que eventualmente já amortizaram parcialmente joia no passado vão poder amortizar mais uma vez. Inclusive um participante, né, foi da onde até essa discussão ressurgiu, né, Marcelo? Foi numa das lives que a gente... lives, um participante deu exemplo. Olha, quando eu entrei lá atrás, eu trouxe uma portabilidade para fazer uma amortização, mas ela foi uma amortização parcial, não integral, e hoje eu não posso mais. Então, esse participante, agora eu não me recordo o nome, mas esse participante, por exemplo, poderia né, fazer isso uma veio nova amortização até uma liquidação, né, do saldo devedor. Isso veio exatamente desse processo aí de comunicação. Né, isso que é tão importante até os FALIFAPs para a gente repensar. Então, Rodrigo, vamos explicar aí as contas, então. No caso de uma portabilidade de 1 milhão, reserva matemática de 800, amortização de 200 mil, como ficaria essas contas, né? Aí, botando aquele fator que a gente colocou lá na frente, né? Então, uma amortização é de 200 mil, 1,6 vezes 200 mil vai dar 320 mil, ou seja, a portabilidade vai aumentar em 320. Já o valor da reserva matemática está em 700 ali, a gente vai aumentar em 360, porque vai multiplicar por 1,8. Então, a gente faz a nova comparação depois da amortização, tá? 1.320 versus 1.060. O maior é o 1.320. Então, o aumento do que vai ser considerado como reserva matemática para a migração é de 320, mas você tem que tirar a parcela do déficit. Então, 320 vezes o 90%, o aumento na reserva de imigração foi 288. Nesse exemplo mostra que ele estava indo por portabilidade antes da amortização e continua indo pela portabilidade depois da amortização. Então, antes ele tinha uma portabilidade que ele levaria, né? Era 1.000, a referência, né, de reserva, 1.000. E depois da amortização, 1.320. Essa diferença de 320, o impacto, né, no líquido, né, na reserva de imigração, 0,9, porque tem que tirar o déficit, vezes 320. Agora vamos pegar um exemplo onde acaba invertendo um pouco, né? Então, a portabilidade de 1 milhão, a reserva matemática 950, ou seja, a reserva já está bem próxima ali da portabilidade, e ele faz uma amortização de 500. Como é que ficaria? Aí, mesmo 500, a gente vai... mesmo 500 não, mesmo 1,6, né, no caso da portabilidade, a gente vai aplicar sobre o 500, então vai aumentar em 800 o valor da portabilidade. Em relação à reserva matemática, a gente vai aplicar 1,8, então ele vai para 900. Assim, após a amortização, a portabilidade fica em 1.800.000 e a reserva matemática fica 1.850.000. Ou seja, a reserva matemática passou a ser maior do que a portabilidade. Então, ao olhar para efeito do cálculo da reserva de imigração, não vou olhar mais a portabilidade, eu vou olhar a reserva matemática. E aí eu vou aplicar esse aumento de 850, né, que é 1 milhão ali da portabilidade, que virou 1.850.000, eu vou aplicar os 10% de déficit, eu vou tirar os 10% do déficit. Então, o 850 vira 765. Então, de qualquer forma, isso, a gente está trazendo esse ponto porque isso aí é exaustivamente perguntado em FALIFAPs, né, principalmente pelas pessoas que têm, obviamente, pelas pessoas que têm joia, e tem pessoas que têm um volume de joia maior e outros menores, mas enfim, esse cálculo vale para todos aqueles que têm joia.
Mas o que se pode ver é que, né, tanto aqui 200 mil de amortização, o efeito ao final na reserva de imigração foi 288, ou seja, 44%. 44% a mais da amortização, porque ainda tem amortização também. Isso, né? Então, colocou 200 e no final o efeito na reserva foi de 288, né? E aqui era 500 e teve um efeito de 765. Então, esses valores eventualmente podem mudar, porque, como o Rodrigo colocou, por exemplo, alguns elementos ali, taxa de carregamento, 10%, isso não vai mudar. Isso não muda. Né? Mas, por exemplo, a questão do déficit, que você está considerando 10%, isso vai ser apurado em janeiro. Então, isso pode ser alterado. Né? Mas, de qualquer forma, dá para perceber que esse tipo de amortização, no final, em termos líquidos, não é só o valor amortizado. Aumenta um pouco mais decorrente de toda essa dinâmica que tem E o de risco não mexe também, porque já foi fechada a avaliação atuarial, né? O de risco é definido no momento da avaliação atuarial, mas é próximo a 10%. Então, assim, estamos falando aqui de valores aproximados. Valores aproximados. Tá? Mas eu acho que com isso daqui, obviamente, caso algum participante continue tendo dúvida, queira checar o seu valor, a FAPES vai estar integralmente à disposição mas a dinâmica é essa aqui, né? A ideia é como funciona dessa forma aqui. Bom, acho que vale a pena a gente voltar, né? A gente vai divulgar os valores de reserva. As pessoas vão começar a comparar esses valores, vão querer entender, vão querer se posicionar. Acho que vale a pena a gente voltar a alguns comentários que a gente fez quando a gente apresentou a reserva matemática, né? A pessoa, quando ela entra com a reserva matemática zerada, né? E quanto mais próxima ela fica da elegibilidade à aposentadoria, maior é a reserva matemática dela. Ela vai chegando no ápice, né? Daquilo que... O momento que concede o benefício é o ápice da reserva matemática dela. Depois, como ela começa a receber benefício, a reserva matemática vai reduzindo até que ela se extingue. Então, sempre na comparação, às vezes fala assim, quanto mais velho, maior a reserva matemática. Não necessariamente, porque se a pessoa for aposentada, na verdade, quanto mais velha, ela vai reduzindo a reserva, porque ela vai recebendo o benefício. E quanto mais velho, também na atividade, é maior a reserva. Não necessariamente, porque vai depender da data de aposentadoria. Então, assim... E duas pessoas que têm a mesma idade, têm a mesma data de aposentadoria, ainda depende também do salário. Então, são várias variáveis que estão ali, muitos fatores, né? Então, as pessoas eventualmente vão começar... Tem a questão do gênero também, porque o feminino, por a expectativa de vida ser maior, tem uma reserva maior. Então, assim, tem outros fatores também. Exato. Aqui, Rodrigo, acho que vale a pena, a gente vai falar da reserva, eu acho que vale a pena a gente também contextualizar em que condições a gente está fazendo esse cálculo, né? A gente está usando os mesmos dados que a gente utilizou para fechar o resultado. A gente fechou o resultado em setembro para estabelecer o plano de custeio já iniciando em janeiro. Então, os dados são de junho e os valores financeiros estão posicionados em setembro. Então, ali está representando o déficit que a gente encontrava em setembro, né? Então, assim, obviamente o patrimônio vai andar, né? O passivo também anda até janeiro. Mudanças cadastrais, a pessoa pode ser promovida, pode ganhar anuênio, biênio, ganhar cargo, a pessoa pode ter se aposentado, enfim, tem vários fatores que podem fazer com que altere o cadastro a ponto de mexer na reserva matemática, mas ali é um valor aproximado. É sempre bom falar que é um valor prévio, um valor aproximado, é uma prévia. Não é o valor definitivo. Assim, mais na frente a gente vai passar o valor definitivo. Mais perto da migração a gente vai passar o valor definitivo. Né? Sempre quando você está falando de cálculo, né? Isso você já falou algumas vezes. Quando a gente estava falando de cálculo de reserva de migração, a gente estava falando, né, principalmente por conta do componente reserva matemática, você estava falando de uma fotografia. Então, aqui você tirou uma fotografia. Entre essa fotografia e a data efetiva do cálculo da reserva de migração, que é no último dia da aprovação da Previc, você tem acontecimentos. Isso. A sua base cadastral muda, né? O patrimônio muda, o resultado muda. E aí, então, você vai tirar uma nova fotografia. Então, é importante sempre deixar claro que isso é uma prévia com uma fotografia e que entre esse primeiro momento, né, e a data efetiva do cálculo, você vai ter ali uma variação dessa fotografia. Sim, e é importante, assim, que as hipóteses são as mesmas, né? As hipóteses que a gente está mostrando nessa prévia
são as mesmas hipóteses que a gente vai usar no valor do crédito de imigração, na reserva de imigração Falando das definitiva, premissas, né? das premissas atuariais. Então, assim, não vai haver mudança, porque mudança de premissa é um fator que altera bastante Relevante. o valor da reserva matemática. Então, ela é relevante, principalmente porque a gente mexeu na taxa atuarial. Então, não vai haver mudança de premissa atuarial. Isso eu acho que também é importante colocar, porque dá uma segurança no sentido que a variação está mais focada em cadastro e em patrimônio. Isso. Não tem como, né? O processo todo ele estabelece, em algum momento, uma fotografia, né? E aí, como a gente já até colocou em outras ocasiões, uma vez a Previc, né? Isso é normativo, uma vez a Previc aprovando em janeiro, essa fotografia vai ser tirada no dia 31 de janeiro. Isso. Se por acaso ela não aprovar em janeiro, foi em fevereiro, vai ser dia 28 de fevereiro, é sempre no último mês da aprovação. No último dia do mês. O último dia do mês da aprovação Isso. da Previc. Claro que a gente está apresentando as reservas hoje, então são valores preliminares, valores que vão mudar, a gente já sabe que os valores vão mudar. Como o Rodrigo colocou, já as hipóteses atuariais já vão ser as mesmas, então já diminui essa variação, essa variação. A questão cadastral vai mudar, porque a gente está pegando o cadastro de junho, né? Agora mesmo está em processo de promoção, eventualmente tem anuênio, enfim, tem todo mudanças cadastrais que podem ocorrer, ou ocorreram, né, de junho até janeiro, né? E ainda tem a questão também do resultado, que a gente pegou como base o resultado de setembro, e a gente vai atualizar esse resultado. Não, e até a própria dinâmica de contribuição e pagamento de benefício, porque a contribuição aumenta a reserva e o benefício reduz a reserva. Então, até essa dinâmica está ocorrendo. A dinâmica do funcionamento normal do plano. Exato. Né? Então, a gente espera valores diferentes, mas valores não tão... A diferença, uma variação Isso. não tão grande assim. Só em casos eventuais que pode dar uma diferença maior porque a pessoa mudou muito, a pessoa Sim. foi promovida, enfim, isso pode Claro. mudar bastante o valor. Novo, Mas né? fora a variação vai acontecer. Vai acontecer. Eu acho que isso é um ponto muito importante para todos ficarem com essa mensagem na cabeça, né? Sim. Isso é uma prévia. Ela é uma prévia talvez muito próxima para a grande maioria do que vai acontecer lá em janeiro, mas Um ou sabendo outro pode ter uma que variação você vai maior. ter uma variações menores e um pouco maior a depender desse movimento da massa, né? Perfeito. Bom, vamos então ver o nosso simulador. E eu só vou pedir então para a gente colocar na outra tela. E aí vou pedir ajuda aqui da contribuição tanto da Mariana quanto do Rodrigo. E já avisando... Perdão, me enrolei aqui. Eu vou pedir para voltar porque tem 2 slides antes do simulador. Pronto. Vamos lá, Mari. Acho que vale a gente, né? Acho que todo mundo... a gente está falando muito do crédito de imigração, né? E a gente falou das variações, a gente falou do comportamento, né? De que uma pessoa vai tá num momento, vai ter uma reserva, outra vai ter outro. Então, né? Até para essa questão de comparação. Mas acho que no fim do dia a gente precisa entender qual é o objetivo do simulador, né? Por que a FAPES está disponibilizando um simulador e qual é a necessidade dele, né? Falando de apoio no processo decisório, porque a gente tem um valor, mas eu acho que os participantes precisam saber o que esse valor significa na prática, né? Porque na opção de migrar, o que ele vai significar? A depender, né, de novo, da situação individual de cada um, ele vai ter mais efeito ou menos efeito. Tem quem vai poder postergar um pouco mais o início da aposentadoria, quem quer antecipar, quem pretende a própria capacidade do fluxo de contribuição, porque a contribuição, plano de contribuição definida, quanto mais você contribui, né, inclusive com a paridade, você tem ali uma maior acumulação, quanto mais tempo você deixa o recurso, você está usando ali os juros sobre juros, os juros compostos. A gente fala muito isso nas nossas apresentações para os novos funcionários do banco, né, que entram no PBCD, que é o plano de contribuição definida que está aberto para os novos funcionários. Então, a gente fala muito de usar os juros compostos a seu favor. Então,
né, como objetivo aqui a gente tinha, era desenvolver uma ferramenta em que a gente pudesse ter ali uma estimativa do valor final acumulado no CD no momento da concessão, não esquecendo dos nossos participantes assistidos, que ali eles não têm uma concessão, eles já começam com aquele crédito, com aquela reserva de imigração, com aquela reserva de imigração para usufruir, então que ele pudesse ter ali, né, uma estimativa daquele valor final acumulado, que ele pudesse fazer, a gente fala de flexibilidade de investimento, que ele pudesse ali mais ou menos observar como é que era essa rentabilidade, era o comportamento dessa rentabilidade ao longo dos anos e como isso poderia trabalhar a seu próprio favor. Olhar, né, e aí a gente não pode fugir de que a previsibilidade do plano BD, a gente está falando ali de que o participante vai receber, ele sabe exatamente quanto ele vai receber. E apesar do valor fixo não ser hoje uma das modalidades de recebimento do plano CD, ele entender, olha, eu tenho esse montante, essa reserva de imigração aqui, naquele exemplo ali do Rodrigo, partiu de 1.850.000, né? E aí você tinha um efeito ali de 700 e pouco na reserva de imigração. Então, assim, partindo daquele início, né, se eu for ali me aposentar aos 65, se eu espero receber durante ali aproximadamente uns 30 anos, até os meus 95, 96 anos, o que isso representa? Né, assim, ter essa noção para fins de comparação, para auxiliar ele nessa tomada de decisão, mas também olhando para as diferentes regras de recebimento, né, do próprio que o próprio plano CD oferece. E na fase de acumulação, a gente está falando de escolha de percentual, que hoje não é uma realidade para o plano BD, né? A gente, né, ficou estabelecido ali um teto de contribuição de 12,04%, mas ele pode escolher a partir de 2%, então ele pode escolher se ele não quiser contribuir com os 2,04%, lembrando que, né, que no plano CD, cada real da paridade faz diferença no saldo acumulado, né? E futuramente os participantes conseguem começar a ver isso acontecendo, né? A paridade contributiva crescendo ali paritariamente o saldo. Então, esse foi o objetivo da criação. E aí, quais eram as principais variáveis de entrada, né? A gente está falando, né, do salário atual, então o participante vai colocar ali, para quem está ativo, ele vai colocar ali quanto que é a remuneração atual dele, o salário de participação, o salário projetado, aquilo que ele espera receber no momento da aposentadoria, o percentual de contribuição que ele espera contribuir para o plano, a idade, né, tanto a idade ali, a idade atual e a idade na aposentadoria. E aqui eu acho que é importante a gente falar que a gente está disponibilizando esse simulador na área aberta, então hoje ele não olha para dados individuais, então por isso que tem essas variáveis de entrada, é um simulador em que o participante vai, né, ele vai colocar as informações, a taxa de rentabilidade e as regras de recebimento, né? E aí o que a gente espera? A partir do input dessas variáveis, qual é o resultado que ele espera ver? O saldo acumulado, esse valor fixo estimado para fins de comparação, de novo, essa não é uma modalidade que tem, né, atualmente no PBB-CD, e o valor do benefício anual. Bom, então eu já sei que mais ou menos eu vou receber ali 50 mil por mês. Tá bom, então agora olhando para o plano, como é que eu posso tirar isso? Eu quero tirar em 25 anos, em 30 anos, em 20 anos, quero reduzir, quero fazer o saque, a antecipação do benefício, ou quero receber um percentual, ou não, eu quero olhar ali para a equivalência atuarial e me manter com uma similaridade ao plano BD. Então, assim, a ferramenta ela foi construída para dar com esses inputs, para esses outputs, para esse objetivo. Então, vamos ver isso na prática, né? Como é que ficou? Bom, então, como a Mariana colocou, inicialmente, a gente tem a descrição aqui, né, da situação, se a pessoa é assistida ou ativo. Por quê? Porque, como a Mari colocou, durante o período de ativo, tem não só o valor da reserva de imigração, mas vai depois também ter um período de acumulação, porque o ativo está fazendo contribuições. Isso. Então, vai ter um período de acumulação. No caso do assistido, já não tem mais esse período de acumulação, né? Então, o valor final, né? O saldo final, o saldo total, é o próprio valor de reserva de imigração. Isso. Aqui a gente tem a questão da idade, né? Então, a pessoa pode colocar a idade atual. O salário de contribuição, então, por exemplo, aqui, o salário atual de contribuição, 40 mil. Aqui, uma opção. E aí vocês vão vendo que conforme já vai alterando o valor, o restante já vai sendo alterado também. É um simulador dinâmico aqui, né?
Aqui a pessoa pode colocar o percentual de contribuição, né, desde os 2%, como a Mari colocou, até os 12,04%, que é o máximo, né, em termos de paridade, né. Aqui o salário, uma estimativa de salário final, salário no momento da aposentadoria, né. E por que esse valor é importante? Para a gente não desprezar que a pessoa, ao longo desse tempo, né, do período atual até o momento da aposentadoria, ela vai tendo progressão na carreira. E aqui a gente deixou exatamente livre, porque essa progressão pode ser maior ou menor, dependendo da expectativa de cada um, né? O participante vai poder, com esse simulador, fazer cenários. Eu tenho uma perspectiva mais otimista, uma perspectiva menos otimista de progressão na carreira. Ele vai poder expressar isso aqui no salário final, né? Aqui o valor de reserva de imigração, né, que a pessoa já tem. Então, por exemplo, aqui poderia ser 1,5 milhão perdão, 1,5 milhão de reserva de imigração. A taxa de rentabilidade, isso aqui é importante, né? Porque, eventualmente, você pode ter uma perspectiva de maior rentabilidade ou menor rentabilidade anual. Aqui também é outra variável que você também pode fazer simulações mais conservadoras ou mais agressivas, dependendo da expectativa. E ela impacta bastante nos valores. Esse, né, valor aqui é um dos valores cuja sensibilidade é muito alta, né? Sim. Né? Porque você está falando de longo prazo, uma taxa, né, de 2% ou de 8%. É claro que aqui é importante, né, nas simulações, as pessoas também não usarem taxas extremas, porque... vai desvirtuar. Desvirtuar. Tanto um conservadorismo excessivo como um otimismo excessivo, né, podem trazer muita discrepância para esse valor. A gente está usando aqui 6% como uma referência. Que é a mesma taxa da avaliação atuarial, né? Por isso que a gente colocou até como padrão. E aí você teria o valor total. Acho que vale mostrar ali, Marcelo, que ali tem ali a idade da aposentadoria, né? Então, quando você está falando do ativo, é quando ele se espera se aposentar, né? Então, assim, conforme você vai observando essa prolongar, né? Prolongar a sua entrada na aposentadoria, você está falando de um maior acúmulo. Sim. Né? Então, eu acho que isso é importante. Ali no e salário, acúmulo tanto de contribuição quanto de rentabilidade. Quanto de rentabilidade, claro, óbvio. As duas. Vai ali no salário de... não. Desculpa, eu ia falar de salário porque você estava falando da acumulação, mas eu estou falando do prazo, né? A gente também ali colocou esse prazo muito, né, como eu expliquei antes, para que ele possa dizer mais ou menos quanto que ele espera receber, né? Por quanto tempo. Então, se ele vai se aposentar aos 65, ele imagina ali que ele vai até os 95 anos, 96, 97, 98, 100 anos, né? Então, é esse o objetivo ali. E aí, ele traz ali como resultado um valor, de novo, fixo, olhando, né? Se eu vou me aposentar aos 65, aos 60 anos. Atualizando aqui, né? Coloca, por favor, Marcelo, dá ali depois um tab. Quando você fizer a alteração, dá ali um tab para ele poder carregar mais rápido. Talvez. Eu acho que... Você altera, faz toda a alteração, em vez de você alterar só o primeiro, altera todo. Tá vendo que ele tá mudando ali do lado, ó? Naquela caixinha, conforme a gente vai mudando, aí você vai usando o tab que carrega mais rápido, porque às vezes, como a gente está em transmissão, tem o delay do mouse, né? É que ficou um salário ali de aposentadoria bem alto aí. É aquela questão de usar... É aquele que todo mundo gostaria, né? Mas vamos ser conscientes. Isso. Então, tá. E aí, então o prazo de recebimento, ele ali logo abaixo, ele vai calcular, como eu falei, o valor fixo em reais. Ou seja, se eu aos 60 anos imagino receber por 25 anos, eu vou tirar mais ou menos 50 e poucos mil por mês. Bom, é isso que eu vou receber no PBBCD? Não, porque essa não é uma modalidade. Mas isso é uma expectativa de recebimento. Deixa eu fazer os comentários aqui, então.
até chegar nesse ponto, então aqui você consegue ter esse valor de saldo total estimado, né, que é importante, e aí entra naquele ponto que o Rodrigo colocou, né? Eventualmente, pessoas mais jovens, né, como 40 anos, 35 anos, eventualmente vão ter um valor de reserva de migração menor, quando comparado com os... Né? Por quê? Porque elas ainda estão fazendo essa jornada de acumulação até chegar ao valor final. Então, elas vão perceber no simulador que elas vão ter um valor de reserva de migração menor e um valor de saldo total, muitas vezes equivalente a outros que já estão no final da jornada. Alguém com 50 e poucos anos, ou 60, muito próximo da aposentadoria, eventualmente vai ter um período menor de acumulação e vai ter um saldo de reserva o saldo vai crescer maior. Menos porque tem menos tempo de acumulação, porque ele já acumulou bastante tempo. Isso está refletido na reserva de migração. E tem uma outra variável importante, que é a questão do salário. Ele tem ali entre o salário de contribuição atual e o salário de aposentadoria, ele também talvez tenha aí um gap menor, né? Uma diferença menor. Então, você contribui por menos tempo, mais próximo do que seria o seu valor final. Sim. Aqui no simulador, a pessoa vai poder ficar brincando, né, com, por exemplo, idade de aposentadoria. Se ela se aposenta mais cedo, obviamente, vai ter um valor menor. Se ela se aposenta mais tarde, um valor maior, porque é o período de acumulação. Então, a pessoa vai poder fazer aqui vários cenários, né, dependendo aí do interesse. E aqui é por quanto tempo você espera receber esse benefício. E essa variável aqui é importante, porque muitas vezes a pessoa pega esses valores, né, 8 milhões, 9 milhões, 7 milhões, 6 milhões, mas o que significa isso na prática? Como é que você tangibiliza isso daí? Você tangibiliza isso através, né, muito mais fácil a pessoa, ela já tem uma referência de quanto ela recebe por mês, então tangibiliza dessa forma. Olha, se eu receber por 25 anos, significa que esse valor aqui rentabilizado, esse é importante, né? Rentabilizado, é isso aqui. Aqui a gente está colocando várias premissas. Essas premissas todas estão interligadas, né? Sim. Então, se eu coloco aqui 6%, estou partindo do princípio que essa vai ser a rentabilidade desse período todo. Se eu for receber por 25 anos, eu estou recebendo ali mensalmente 58 mil. Aqui, inclusive, já tem o 13º, né? Sim. Então, por exemplo, se a pessoa vir aqui e falar, eu estou achando 6% muito otimista, 5%. Você vê que esse 50 e pouco já foi para 46%. Sim. Né? Então, lembrando que é juros real ali, né? É acima da inflação. Todo o tempo aqui, esse é um ponto importante, todo o tempo aqui a gente está falando de valores reais. Isso. Né? Sempre valores de hoje e taxas reais. Então, aqui a pessoa então vai poder, o participante vai poder fazer várias estimativas. Aposentadoria mais cedo, mais tarde, taxas maiores e menores, carreiras avançando mais ou avançando menos, dependendo das perspectivas. Percentual de contribuição é quanto ele quer contribuir, é dele, né? E o tempo que ele vai receber. Obviamente, se ele diminui aqui o tempo, né, previsto de recebimento, o valor aqui aumenta. Se ele também aumentar muito o tempo, o valor diminui. A gente sempre, né, para fazer uma comparação mais próxima ali com o BD, né, a gente está falando ali de 25 anos, né? Se a pessoa está se aposentando 25, para ficar mais ou menos equivalente. Na equivalência. Agora, tem um ponto aqui que é super relevante, que é o seguinte: a gente já tem, tanto no plano CD, quanto, né, no regulamento do nosso PBB-CD, opções de recebimento, né? E aí a pessoa pode receber de 3 formas. Pode receber por prazo, por percentual e por equivalência atuarial. E aí as pessoas vão poder também ver isso daqui no simulador. Então, por exemplo, a pessoa quer receber por prazo. E aí lembrando, né, que no momento da aposentadoria vai existir a possibilidade da pessoa sacar até 25% do crédito de imigração. Então, e falando, Marcelo, desculpa, só para complementar que você tocou nesse ponto da antecipação de até 25%, né? E aí a gente está falando do momento da concessão da aposentadoria, a gente está aqui
trabalhando com o simulador olhando para os ativos, por isso que a gente falou muito de fase de acumulação, mas falando dos participantes que já estão recebendo benefícios, já são aposentados ou pensionistas e vão fazer a opção da migração, por isso tem lá a opção no simulador de você botar que você é assistido, porque todo aquele bloco ali do lado esquerdo de salário e contribuição não é aplicável, a gente está falando só do crédito de imigração e da rentabilidade e de quanto tempo mais ele espera receber o benefício, ele também vai poder fazer essa antecipação no momento da migração. Isso. Né? Então, assim, Também. no momento da migração, para os ativos a gente está falando de quando concede o benefício, mas quando a gente está falando dos assistidos, a gente está falando de que ele também vai tirar. Então, essa opção, ela também pode ser ali utilizada pelos assistidos. Não. O comportamento do simulador ele vai ser semelhante, ele só não tem a fase da acumulação. É isso. É isso. E então aqui a pessoa pode simular, né, o quanto ela gostaria de tirar de saque, se é que ela quer tirar alguma coisa, né, nesse saque já nesse momento, e depois o tempo que ela gostaria de receber, né? E aí vocês veem que esse valor aqui ele aumenta, né? Então a opção hoje por prazo é uma opção em verdade por cotas, né? Isso. Como é que está previsto? Você tem uma quantidade de cotas. Você divide aquelas cotas de forma igual ao longo do prazo que você está estabelecendo e, obviamente, você vai recebendo aquelas cotas mensalmente. Só que o valor da cota aumenta. Então, o previsto hoje por benefício por prazo é um valor não constante, é um valor que vai aumentando ao longo do tempo. Bom, o que foi objeto de discussão, né? E isso daqui é uma opção, digamos... É prática do mercado. Prática do mercado, né? Consagrada no mercado. Isso é padrão. Padrão. Padrão, isso. Mas o que foi objeto de discussão interna, né? Junto, tanto da FAPES, junto com o BNDES também. Que para o participante, né, ao se aposentar, para ele seria mais intuitivo, mais natural que os valores fossem fixos, né? Porque a pessoa já está acostumada com salário fixo e depois, quando se aposenta, ela gostaria também de um benefício fixo. Isso existe? Existe. Está no nosso plano hoje, no regulamento? Não. Ainda não. Ainda não. Ainda não, por quê? Porque já foi pactuado, né, tanto entre FAPES quanto junto com o patrocinador, que tão logo termine o processo de imigração, vai haver uma mudança no regulamento. A gente já tem algumas mudanças pequenas que a gente já percebeu que vão ser necessárias fazer, mas já vai ter uma mudança no regulamento, incluindo essa modalidade. Não no é PBCD substituindo, também. a gente mantém, né? A gente mantém o que já tem hoje, porque, de novo, assim, até o próprio regulamento padrão da Previc, né? Todo mundo que quer criar um plano CD ou um plano instituído, enfim, você já tem ali o modelo padrão da Previc. Então, a Previc, isso é amplamente já praticado no mercado para planos de contribuição definida. O que a gente observa é que essa, né, uma quarta modalidade de recebimento, ela é importante por esses pontos que você trouxe, né? Que seria o valor fixo em reais. E quando a gente está falando das modalidades de benefício por prazo e depois você vai mostrar o percentual, elas são financeiramente variáveis. Porque ou você está tirando um percentual do saldo que varia, ou você está tirando uma quantidade de cotas que ela é atualizada pela cota conforme a cota vai sendo atualizada mensalmente. E o cálculo atuarial também varia, porque você vai refazendo o cálculo ao longo do tempo, recalcula ao longo do tempo. Talvez, nesse momento atual, né, o simulador ele já coloca essas opções de renda exatamente para as pessoas entenderem como funciona. Mas, na verdade... Que é uma escolha que elas farão na migração para os assistidos, por exemplo, eles já têm que partir dessa escolha aí. Em relação aos ativos, essa é uma opção que não está na mesa ainda. Ela só vai fazer essa opção daqui a alguns anos. Sim. É interessante já conhecer, saber como funciona, ver aqui no simulador. Para os assistidos é primordial, né? Vou colocar aqui no caso dos assistidos, aí muda pouco o simulador. A única parte é como a Mari colocou, não cabe falar de percentual de acumulação, porque não tem, né, a contribuição. Vamos imaginar alguém que já está aposentado aos... Né? Vamos imaginar alguém aqui com 65, alguém... talvez alguém já 70, aposentado 70 anos. Né? Vamos imaginar aqui um crédito de imigração de 7 milhões. Né? Aí você vê que aqui a idade de aposentadoria não mexe, porque a pessoa já está aposentada. Né? E aqui o recebimento por 20 anos ou 25 anos.
né? E a pessoa já consegue ver exatamente como ficaria o benefício mensal, né? E essa opção vai ser feita logo, como a gente colocou, já é uma mudança no regulamento que já está combinada de ser feita tão logo. É porque a Previc ela não permite qualquer alteração de regulamento enquanto o regulamento já está sendo apreciado. Isso. Mas tão logo termine, a gente endereça essa A gente essa vê como alteração. uma oportunidade de melhoria, né? Não é que o regulamento hoje ele não está aderente, Isso. mas a gente viu como uma oportunidade de melhoria. Exato. Né? Agora, esse é um simulador que ele vai ser complementado com alguns itens até a nossa decisão final. Por quê? Porque tem dois... O que a gente está construindo e vai ser lançado por ocasião Do período de opção. do período de opção. A gente está colocando dois aspectos além desse aqui. Esse aqui a gente consegue ver o volume final de recursos que você vai conseguir acumular e a perspectiva de benefício, né? Das mais variadas formas, né? Sim. Ou um benefício fixo, ou um benefício por prazo, por percentual, ou por equivalência atuarial, que você vai podendo ver ali como é que ele vai se comportar. A gente vai trazer no outro simulador dois aspectos que são fundamentais aí para a tomada de decisão. Um é a comparação entre o BD e o CD. Aqui a gente não está comparando, a gente está apenas fazendo uma simulação de saldo do CD. Isso. Né? Então a gente vai trazer uma comparação entre o BD e o CD. Por quê? Porque o BD você paga contribuições, você paga a joia, você paga contribuição enquanto assistido. No CD não existe mais isso. Então, como é que conversa um com o outro? A gente vai trazer isso no próximo simulador. E outro aspecto que a gente já fez, inclusive, quase uma live específica para isso, que o Rodrigo e a Mariana já trouxeram aqui muito rapidamente, é o aspecto tributário, né? No BD, você tem um regime tributário progressivo, e só tem esse. É igual ao salário. É igual ao salário, é o único disponível. E no CD, você tem um regime tributário que pode continuar sendo progressivo ou pode ser regressivo. Isso muda? Muda. Como é que muda? A gente já mostrou ali que existem, dependendo da configuração, possibilidades, né? Aí depende de cada caso, Sim. possibilidades de algum benefício tributário, né? No caso do regressivo. Esse simulador ele vai tangibilizar essas mudanças, vai quantificar isso daí. Então, a gente não trouxe agora, nessa primeira versão, mas na próxima versão, que vai ser por ocasião da tomada de decisão, lá em maio, a gente vai trazer esse simulador mais completo, que aí ele vai capturar, né, e vai quantificar desses dois elementos. A questão das contribuições que já são feitas no BD, que não mais serão feitas no CD, e também a questão tributária. E aí as pessoas vão poder avançar um pouquinho mais nessa análise, né? E ele vai olhar, né, Marcelo, assim, e aí por quê? Aqui a gente está falando de um simulador, né, como a gente está falando de uma prévia da reserva de imigração, a gente está falando de um simulador que já vai construindo esse processo decisório. Então, ele traz elementos importantes para você já ir começando a construir e entender, olha, se eu migrar, quanto que é o valor da minha reserva? O que essa reserva representa? Tanto no momento atual para os assistidos, quanto no momento futuro, pensando ali que eu ainda tenho uma curva de acumulação. Né? E o que isso vai representar na prática? Né? E o que essa flexibilidade da taxa de rentabilidade ou do percentual de contribuição, o que isso traz de resultado? Então, é para ele fazer esse processo de construção. Quando a gente começar lá o período de opção lá em 1º de maio, né? E aí, aqui lembrando que a gente não está falando de uma área alogada com dados individuais. Eu não estou olhando para o salário do participante A ou para a reserva de imigração do participante A. Ele vai ter essas informações numa área segura e logada, né, da reserva de imigração, mas aqui ele está simulando. Ele pode, inclusive, botar aqui, você fez exemplos com 7 milhões, com 1,5 milhão, para tangibilizar essa proposta. Mas quando a gente estiver falando lá do período de opção, e aí é uma tomada de decisão, aí a gente começa a olhar para a situação individual de cada um. Então, eu olho para a contribuição que eu faço, porque eu olho para o meu salário naquele momento do cálculo, né? Então, assim, eu vou olhar, enfim, a minha idade de aposentadoria, que aí ele vai poder... não, está previsto isso no PBB, mas eu quero antecipar quando eu estou falando do PBCD.
Então, a gente já está falando. E complemento a isso, depois de olhar de forma mais individual, porque a própria parte tributária tem que ter um olhar mais individual, né? Não dá para a gente fazer uma coisa em grande escala, mais amplamente, assim. A gente também tem ali toda uma jornada. Então, esse simulador que vai ser, né, é como se ele não é um novo simulador, mas ele é um simulador mais rebuscado, por assim dizer, ele vai vir complementado, então, até da jornada. Porque ali eu já vou simular e eu já vou tomando as minhas decisões. Eu quero migrar, quanto que eu quero contribuir, né, os termos que eu preciso assinar. Então, esse segundo simulador ele vai estar inserido dentro do que a gente chama de jornada de opção, né, que vai ter o termo de migração que a pessoa vai ter que assinar, caso ela opte, e uma série de tomadas de decisão, de escolhas, né? Então, a gente, obviamente, vai ter que voltar, e esse já é um ponto, né? Assim, a gente está encerrando aqui o ano, né? Encerrando, digamos ali, aquele conjunto de lives, né? Que a gente se comprometeu a fazer logo no início do ano. Mas, obviamente, janeiro, fevereiro, março, abril, a gente vai ter que continuar a comunicação e vai ter que fazer uma outra apresentação a respeito dessa... Porque são várias opções, inclusive da parte de investimento, né, de perfil, e, obviamente, esse outro simulador com mais informações, né, que vão complementar essa análise. Né? Mas, por agora, esse simulador ele já traz aí um conjunto de informações bastante relevantes. As pessoas vão ter acesso aos seus valores de reserva, elas vão poder fazer essas simulações, vão poder brincar, né, com as variáveis. Podem ver o valor da amortização, quanto vai influenciar no valor do saldo lá na aposentadoria, porque se você muda agora, mas esse valor vai rentabilizar. Então, qual é o efeito lá na aposentadoria? Então, dá para fazer vários exercícios. Cenários, né? Dá para fazer muitos cenários. Acho que a gente pode voltar para a apresentação. Foi. Rodrigo, vamos falar aí um pouquinho dessa prévia da reserva. Ao contrário do simulador que está na parte aberta, né? Essa parte está na área logada, então vai ter um card que vai tratar do crédito de imigração. Então, como a gente já adiantou que as premissas utilizadas são as premissas de 2026, né? A base cadastral é de junho de 2025 e o resultado está posicionado em setembro de 2025. Então, assim, se a pessoa foi promovida em julho, esse crédito de imigração não vai estar refletindo essa promoção que foi feita em julho, né? E aí a gente vai mostrar não só o valor da reserva de imigração. Pode passar, Marcelo. Mas a gente vai mostrar também como ela é composta. Tá? Então, em relação à reserva de imigração, a gente vai mostrar essas parcelas. Reserva matemática, o quanto do déficit, né, foi individualizado e vai reduzido a reserva de imigração do participante, o quanto vai aumentar pelos aportes do patrocinador, as outras parcelas, né, que aí pode ser crédito ou débito. Deixa eu só te interromper rapidinho. Então, pessoal, eu já convido quem quiser a entrar no seu portal, na área logada, e ver o seu valor de reserva, porque isso já está disponibilizado. Então, a pessoa já pode entrar lá, ver, porque aí vai acompanhar, inclusive, a gente teve essa preocupação de não só deixar o saldo, né, o valor de reserva de imigração, mas esses aspectos que o Rodrigo está colocando, para ter bastante transparência. Né? Então, assim, a pessoa vai poder ver o valor e como esse valor é composto, né? Sim. Então, quem já tiver disponível e quiser entrar, já está disponibilizado no entrando portal naquele ícone que a gente mostrou no slide anterior. Tem um card específico, tem né? um card específico. Aliás, a gente passa a ter 2 cards, né? Porque a gente já tinha liberado, que era do saldo da joia. Da joia. Sim, que está ali, ó, aquela joiazinha ali, né, ali à esquerda. E tá agora ali. A gente tem também a da reserva de imigração. Isso. E assim, de cara aparece já o valor da reserva de imigração, tem uma setinha, a pessoa clicando na setinha, vem o detalhamento. Tem um termozinho, né? Tem um termo, é importante falar que tem um termo para avisar, para o participante entender que aquilo é uma premissa preliminar, que o valor vai mudar, que aquele valor não é definitivo, etc. Né? E aí tem essas quebras que são importantes. Não importa se é ativo ou assistido, vai estar essas quebras todas lá. Tem situações que o participante, a mesma pessoa tem 2 situações no plano. Ela pode ser pensionista e ativo, pensionista e aposentada. Então, os 2 valores vão estar lá, tá? Separados.
uma como aposentado, outra como pensionista, ou uma com ativo ou como pensionista, enfim, tem essa situação lá também. E aí a gente mostra essas quebras até para a pessoa fazer, para quem tem joia, conseguir fazer aquela comparação, né? Porque pode mostrar no slide seguinte, a gente vai mostrar a quebra também da reserva matemática. Então, a gente vai mostrar ali dentro da reserva matemática o que é o valor presente de benefício programado. Lembrando, o benefício programado é a aposentadoria. O benefício de risco também é um benefício que a pessoa pode receber, é a questão de pensão por morte, é invalidez, auxílio-doença. As contribuições normais ao plano, os valores dos PEDs, tanto 2015 e 2017, isso vai trazer uma reserva matemática que a gente está chamando de reserva matemática prévio, né? Porque a gente tem que comparar ou com a portabilidade, no caso participante ativo ou patrocinado, ou o pecúlio, no caso de aposentado e pensionista. O maior entre os dois vai ser a reserva matemática que está na tela anterior. E para aqueles que quiserem entender o valor do aporte ao patrocinador, né, que é essa terceira linha que está aqui, vai ter a quebra de todas as parcelas do patrocinador. As contribuições normais dos assistidos, né, e também dos futuros assistidos, aqueles que ainda não são ativos, mas quando virarem aposentados vão ter também a paridade. Teriam a contribuição se permanecessem no... A parcela do PED de 2015, então assim, isso aí é fácil de ver que vai ser a metade do anterior, mas enfim, está aí também explícito. O PED de 2017, que de novo também é metade do que está na tela anterior, e também a contrapartida do déficit, também que vai ser metade daquele individualizado que a gente mostrou anteriormente. Então assim, aí de diferente é a questão do valor das contribuições. Uma coisa que é importante, Marcelo, no slide anterior, que o valor presente de benefício que está apresentado, ele já está líquido das contribuições de aposentado. Tá? Aquele slide anterior, ele já aparece esse valor líquido. Então, tem essas quebras, o participante que queira fazer um cenário de amortização de joia consegue ver. Os outros participantes também, eles podem olhar o que... por exemplo, o participante que seja um pensionista, ele só vai ter o valor presente de benefício de risco, porque ele não está recebendo benefício programado, ele está recebendo benefício de risco. Mesma coisa para o aposentado inválido. Então, a gente mostrou ali quebrado, né, só para as pessoas terem consciência do que está representando cada parcela, quanto é a composição. Bom, por fim, acho que a gente pode pegar aqui algumas perguntas e respostas, Sim. né? Mas o objetivo era esse, era mostrar o simulador, mostrar a reserva e permitir que as pessoas já começassem a fazer seus cálculos, né? Já construir aí Mário, eu acho que enquanto eu vou vendo aqui algumas perguntas, eu acho que vale a pena, só porque a gente tem um período muito curto aí de tomada de algumas decisões, né? E aí, em relação a qualquer movimento na joia, a gente já tinha falado a respeito disso, né? Porque a gente está prevendo uma aprovação em janeiro, e o valor fecha se assim for, 31 de janeiro. Isso. A gente já tinha falado, mas eu acho que vale a pena reforçar Legal. Em relação a... Se alguém quiser amortizar a joia, porque é uma pergunta muito frequente, né? Isso. Se alguém quiser amortizar a joia, quais são os prazos, né? A gente já trouxe aqui essa conversa, como nos slides anteriores o Rodrigo mostrou que a amortização da joia tem impacto, né, na reserva de imigração, e o cálculo, né, tudo certo e constante, a gente está falando de fazer o cálculo da reserva de imigração em janeiro, a gente precisa que as amortizações aconteçam em janeiro. E tem obviamente, uma etapa operacional para isso, né? Eu preciso receber o pedido, eu preciso gerar a cobrança, né, daquele valor e identificar esse resultado, né? Identificar esse crédito, né? E reconhecer este valor ainda em janeiro, para que na fotografia que vai ser tirada para o cálculo da reserva de imigração, esse impacto seja materializado. Então, a gente estava falando que todos os pedidos precisam acontecer até o dia 20 de janeiro, né? Para que, então, a FAPES possa operacionalizar essas cobranças, né? E gerar esse provisionamento, para que os créditos sejam, né? Para que os participantes recebam seus boletos e possam efetuar o pagamento até o dia 29 de janeiro, para que isso seja reconhecido
no caixa, né, dentro, a gente receba essa receita em janeiro para fazer parte do crédito de imigração. Né? Então, operacionalmente, esse... E aí, de novo, né, a gente está trabalhando com a aprovação da Previc em janeiro. Isso, caso... Né? Chegou dia 1º de fevereiro, por hipótese, isso não tem acontecido, a gente reabre, as pessoas podem voltar a amortizar suas joias até novamente o dia 20 ali de fevereiro, né, onde a gente de novo vai ter que fazer esse freezing, né, essa parada operacional para poder gerar as cobranças e as pessoas pagarem. Porque é importante o reconhecimento da receita em janeiro, senão não tem o efeito no crédito, não, na reserva de imigração. Bom, uma primeira pergunta aqui do Diogo, ele fala do percentual de renda mensal a ser recebida, né, que a gente colocou ali no simulador, entre 0,25, né, e ele perguntou se o participante poderá optar por adiar o recebimento. Já está falando ali de um eventual benefício tributário, né? Aguardando a menor alíquota de imposto de renda. Né? Muito bom. Ele pode fazer isso, ele pode suspender o benefício e receber mais para frente. Não tem problema. É por um ano, né, que ele pode suspender, mas... ele pode... esse é um ponto de flexibilidade importante do PBBCD, né? A regra já foi construída exatamente para trazer o máximo de flexibilidade possível do plano, né? Então, assim, tem a opção de você imaginando, né? Sei lá, tem uma outra benefício. Renda, quero fazer o uso ali da minha vantagem tributária, não quero retirar, quero passar meu primeiro ano, meu segundo, sem receber aquele benefício, você pode suspender. Depois, enfim, aquele saldo fica ali rentabilizando, né, a contagem de tempo para a alíquota regressiva também, e aí depois você começa seu recebimento. E ele pode optar também em receber um percentual menor e depois aumentar o percentual. Ele pode fazer isso também é outra forma de planejar, né? Assim, eu tenho que receber alguma coisa porque sem receber nada eu não consigo sobreviver. Então, assim, ele reduz um pouco para ter o benefício tributário mais para frente. Precisa de um complemento, né? Isso. Tem uma outra renda, mas quer um complemento. Isso. Tira. Ele tira um pouco menos e depois ele pode aumentar esse valor. Isso. O Vitor pergunta aqui qual a expectativa de mudança do déficit de 10% dessa fotografia com a mudança de meta atuarial a partir de 2026. É porque quando a gente mostrou aqueles cálculos, né, a gente mostrou uma estimativa de déficit de 10%. Né? O 10% considera já a taxa de juros de 6%. Então, já está refletindo essa mudança. Agora, a mudança posterior é se a rentabilidade ficar acima dos 6%. Né? E tem sido. Então, assim, não vai virar zero, né? Mas vai ter uma redução. E aí é a questão de acompanhar e a gente vai informar A expectativa. é essa. O Pedro está perguntando aqui como simula o impacto de amortização de joia nesse simulador. Né? E aí, Pedro, a ideia aqui é a seguinte, o simulador ele não incorpora aí a amortização de joia. A ideia é que a gente faça esse cálculo em separado, né? Conforme esses exemplos que o Rodrigo colocou, né, e que a gente fez a conta. Então, vamos lá. Você vai ter a oportunidade de, entrando no portal, ver tanto a reserva de imigração num card, como ver no outro card o saldo devedor de joia. O saldo devedor de joia. Aí você vendo o saldo devedor de joia, você pode identificar se você gostaria de amortizar integralmente ou parcialmente. Né? Quando você olhar também no card, você vai perceber, vai aparecer o valor de reserva de migração, assim como vai aparecer também o valor de portabilidade. Você vai poder identificar se um está maior do que o outro. E aí você vai poder fazer essas continhas aqui que a gente... acho que é legal botar ali no exemplo. Exatamente essas contas aqui, tá? O quanto de amortização... né? Então você vai ter o valor de portabilidade, que está no card, você vai ter o valor de reserva matemática, que está no card também. Que no caso é a reserva matemática prévia. Né? Você vai poder ver em que situação você está, menor ou maior, e você vai poder ver o seu saldo de joia e o quanto você gostaria de amortizar, se integralmente ou menos. Então você vai ter essas três variáveis e vai poder fazer essas contas. O efeito da reserva de imigração é exatamente aquele final ali. Então, por exemplo, no caso aqui, 500 mil, o efeito foi 765. Isso, né? porque Então tem que tirar o déficit. Tem que lembrar sempre de tirar o déficit no efeito. Que é o 0,9 ali. Exatamente. Né? Aí você vai poder somar esse 765 com o valor do seu crédito de imigração, reserva de imigração, e ter o valor total. Esse valor total que você vai considerar aqui no simulador. Aí você digita lá o valor total. Tá? Então, é a forma... A gente está endereçando, né?
A gente estudou isso, de colocar isso no simulador talvez ficasse muito poluído, né? Então a gente acabou fazendo essa conta por fora, mas... É que o simulador já tem muitas opções, então assim, ia ficar muito carregado, talvez difícil de utilização, então a gente fez dessa forma. Um ponto aqui do Flávio. Esses valores são de reserva de imigração. Será disponibilizado um simulador para quem ficar no PBB da cota de desconto devido ao acordo do TCU? Isso aparece também no segundo simulador, né? Não nesse. Não nesse, mas no segundo simulador esse ponto vai aparecer, né? Porque o que o Flávio está lembrando aqui? Já existem alguns PEDs, né? E com contribuições extraordinárias. Mas, em decorrência da devolução dos recursos que está previsto no acordo, vai ser feito mais uma contribuição extraordinária. Ele está perguntando aqui... Para quem permanecer, para quem quer permanecer, ter uma expectativa, né? Ou até mesmo para quem eventualmente quer migrar, quer saber, né, quanto vai ser para poder fazer suas contas. Isso vai aparecer no segundo simulador. De novo, né? Esse primeiro é para você... Só olhar no CD. Ele está olhando o CD exatamente para você ter essa perspectiva, né? Com base nesse crédito de imigração, qual é a minha projeção futura e isso vai representar o que em termos de recebimento de benefício. De novo, é para construir essa ideia da migração ou pela opção por migrar ou por não migrar, né? Tem aqui uma pergunta muito interessante do Henrique, né? Porque é um caso que a gente viu, sou assistido e pensionista. Uhum. Posso migrar como assistido e continuar no BD como pensionista ou vice-versa? Pode. Ou tenho que migrar nos ambos? Henrique, vai ser interessante. Quando você entrar no card, vão aparecer dois para você. Né? Quando você entrar no card, vai aparecer dois valores. Um numa situação e o outro na outra. E aí, complementa aí, Rodrigo. Ele pode migrar nos dois, só tem uma observação. Eu não sei a situação exatamente dele, né? Mas pensão pode ter mais pessoas recebendo no mesmo grupo familiar. Para a pensão migrar, todos esses dependentes têm que quererem migrar também. Só tem essa situação. Eu não sei se a situação dele, ele está sozinho no grupo familiar ou tem mais gente no grupo familiar, mas é só essa observação. Mas ele pode sim, por exemplo... Ele vai ter opção de tomar duas decisões diferentes. Sim, ele vai poder tomar uma decisão como assistido e uma decisão como como pensionista. aposentado, outra como pensionista. Só lembrando, se pensionista tiver mais de um dependente, ele tem que, se ele quiser migrar, os outros dependentes também vão ter que querer todo migrar. Grupo familiar precisa migrar, mas de fato são decisões distintas. Ele como aposentado... E ele como pensionista. Ele pode decidir migrar num e permanecer no BD do outro. Sim, pode. Né? E quando entrar no K, vai aparecer dois valores. Vão aparecer, e aí vai aparecer a matrícula como aposentado e vai aparecer a matrícula como pensionista. E aí ele clica na matrícula como aposentado, vai ter todas aquelas quebras que a gente comentou, mas aquelas quebras do valor do aposentado. Mesma coisa, ele pode fazer apertar na setinha do pensionista e vai aparecer todos os valores da quebra do pensionista. Olha, a Camila está fazendo uma outra pergunta. Vocês mencionaram que o BD é sustentável. De onde vem o déficit que vai ser dividido para calcular a reserva de migração? O déficit vem do resultado atual. O que a gente está falando é que o que a gente espera é acabar com esse déficit ao longo do tempo. Né? Mas a gente vai ter que tirar foto de hoje. Na migração, a gente tem que tirar foto de hoje. E hoje o plano está deficitário. Deficitário, porém, sustentável. Quando a gente projeta esses valores, né, com a LM, enfim, junto com a parte atuarial, junto com a parte de investimentos, a gente entende que a gente consegue pagar até o último benefício. Mas hoje o que está no balanço é um valor deficitário. E é esse retrato que vai ser tirado. Porque o que a gente está tratando aqui é de premissa, né? Então, assim, a gente podia usar, por exemplo, uma taxa atuarial de 7% e aí acabar com déficit. Só que 7% é uma meta muito ousada. Então, a gente ficou em 6%. É só para dar essa dinâmica, né? Eu acho que um ponto, Rodrigo, que a gente... eu acho que um ponto talvez que vale a pena... a gente tem quase que uma live específica. Uma live específica para esse ponto. É que sustentabilidade não significa necessariamente que não existe déficit ou déficit ou superávit, né? Quando a gente fala da sustentabilidade, a gente fala que estruturalmente o plano é sustentável, né? A gente faz as projeções com capacidade de pagar até o último benefício, de pagamento até o último benefício, e é um plano BD que está suscetível à mudança de variáveis, assim como no plano CD também. Essas variáveis também ocorrem,
né? Então, a A diferença que a gente já comentou em outra live é que no BD é coletivo e no CD é individual. Então, o CD, por exemplo, se a rentabilidade não for boa, o saldo dele é comprometido e ele tem que tomar a decisão sozinho se ele vai aumentar a contribuição, se ele vai reduzir benefício, se ele não vai fazer nada, ou se ele vai botar um perfil mais arriscado. A decisão é dele. Quando é no plano BD, aí a decisão é coletiva, junto com o Conselho Deliberativo, enfim. Essa é a grande diferença entre o BD e o CD. Olha, isso aqui, inclusive, a gente até respondeu para F, né? Em algum momento também foi questionado. Hoje, quem se aposenta pelo PBB mantém o PAS, pós-emprego, ainda que se desligue do BNDES antes da data do INSS. Como será para quem migrar para o PBB-CD? Esse aspecto ainda não está definido, né? A gente está esperando as considerações do patrocinador para esclarecer esse ponto. No caso da saúde, mantenedor, né? Que muda o nome. Exato. Por último, o Flávio, para os ativos, para que possamos melhor estimar o salário futuro, sugira um simulador também de salário futuro ao se aposentar, considerando promoções estimadas e anuênios. O que a gente tem é a premissa atuarial com isso. A gente divulga essa premissa e a pessoa pode fazer a conta e botar lá o salário final considerando esse percentual. Eu só fiquei na dúvida se... eu fiquei na dúvida aqui um pouco a gente tem a premissa nossa, atuarial. Isso. Né? Mas eu fiquei na dúvida se talvez a dificuldade que o Flávio está colocando aqui é de estimar a própria progressão de carreira. Né? Uhum. E aí eu acho que isso daí, enfim... pegando, né, o plano, né, de cargos e salários do banco, se consegue fazer essa avaliação, né? A questão muito da frequência, qual é a frequência que a pessoa é promovida, se vai ganhar cargo ou não. Acho que essa foi uma preocupação do simulador, né? Em que deixasse isso livre, exatamente para que você não projetasse talvez uma progressão, né? Imagino crescer 3% ao ano. 1%, 2%. Ficou livre para cada um colocar o seu. Hoje eu sou nível 10. Eu imagino que quando eu me aposentar, vou ser nível 15. Eu tenho tantos anuênios, né? E aí a pessoa poder fazer a sua própria conta. Mas, de qualquer forma, a gente tem a premissa atuarial. Se a pessoa quiser pegar o salário e multiplicar pela premissa atuarial, pode fazer também. A premissa atuarial é uma média, né? É uma média. Ali no simulador, a pessoa tem a capacidade de individualizar conforme a perspectiva dela. Né? É que nem a taxa de juros, né? Que a gente colocou 6%, que é o que a gente está colocando lá no cálculo, mas a pessoa pode ser mais conservadora ou mais agressiva. E lembrando, né, que o simulador, ele obviamente, ele traz valores estimados, né? Então, assim, aqui é para você ter... né, uma perspectiva, uma estimativa daquilo que vai acontecer. Mas, de novo, né, tem a situação muito individual. Então, assim, qualquer coisa que a gente trouxesse, né, essa foi uma preocupação do simulador, qualquer coisa que a gente trouxesse partindo de um pressuposto fixo, ele poderia desvirtuar por um lado ou para o outro, a depender da situação individual, né? Gente, essas eram as perguntas. Eu acho que a gente pode encaminhar para o encerramento, né? Eu gostaria de agradecer, né? Isso aí foi quase um fechamento para a gente, né? Porque a gente está desde fevereiro fazendo esse conjunto de lives. Então, voltar a agradecer a participação de todos, né? No sentido de críticas, comentários, ao processo, né? Eu acho que quanto mais dúvidas e questionamentos vai ser mais rico, né? E o objetivo da FAPES é, de fato, esclarecer ao máximo o participante para que todo mundo tome a melhor decisão. Eu acho que a live de hoje fecha ali um ciclo, né? Alguns participantes, de vez em quando, conversavam com a gente, falavam, por que vocês não... né? O que interessa é o valor do crédito, né? A gente tem visto, né? E cada vez mais a gente tem recebido pessoas lá na FAPES com dúvidas. E aí a gente percebe que é importante esse conhecimento geral, né? Não só do valor do crédito. A gente sabe a ansiedade de todo mundo ver o valor do crédito, fazer simulação, ficar brincando com os números, né? Mas a gente vê o valor de entender o processo para uma boa tomada de decisão. Tem questões sucessórias, enfim,
tem todo um conjunto aí que tem as diferenças naturais dos planos, né? Planos. É possível, é importante endereçar isso. Eu acho que a gente conseguiu montar aí um conjunto grande de informações, então as pessoas vão poder revisitar esses vídeos, principalmente os fax, eu acho que vai direto ao ponto ali. Saber a reserva de imigração é importante para tomar decisão, mas não é só. Não é só. A reserva, assim, tem a questão das diferenças de cada plano. Um plano ele é mais previsível, outro plano é mais flexível, um risco é coletivo, outro é risco individual. Tem a questão de forma de investimento, perfil de investimento. Então, assim, tem vários fatores em que a pessoa tem que botar na mesa para tomar decisão. Não é só o valor de reserva de imigração que vai influenciar. Vai também, mas não só. Agora, como isso foi uma preocupação desde o início, né? Assim, então, a gente conseguiu aí varrer um conjunto grande de informações, fechou agora com o simulador e o crédito, e continuamos a ter aí janeiro, fevereiro, março e abril para continuar tirando essas, porque ainda tem alguns detalhes, né? E situações, dúvidas que são importantes serem esclarecidas. Esse processo continua, né? E a gente vai mantendo atualizado também o andamento das aprovações, se a gente de fato vai conseguir essa aprovação em janeiro, se o cronograma vai ser mantido. Né? Até o momento, nada indica que o cronograma... Muito pelo contrário. Né? Então, a gente está otimista aí de ter essa aprovação em janeiro. Mas, mais uma vez, aí agradeço essa interação aí com a FAPES, né? E que ajuda a gente ao objetivo. E eu gostaria de fazer aqui um agradecimento especial aqui, tanto para a Mariana quanto o Rodrigo, porque é um testemunho aqui meu de um trabalho incansável aí dos dois. Né? O Rodrigo já tem bastante tempo de FAPES, a Mariana chegou agora, mas a dedicação integral desses dois profissionais em relação a toda essa dinâmica de migração, né? Que é diferente para a fundação. É sempre um desafio para qualquer fundação, né? Ainda mais no nosso caso, que tem um tempo acordado ali com o TCU. E eu, só para testemunhar aí o meu agradecimento também, o reconhecimento aos dois, porque e a equipe, né? Isso aqui foi um trabalho a muitas mãos, isso aqui mãos. É um trabalho para lá de coletivo, né? Então, mas o pessoal aqui atrás da câmera, que está aqui nos ajudando, da comunicação. Então, a gente está só aqui, nós somos só os rostos aparecendo, mas tem todo um time gigante por trás. Mas no dia a dia eu testemunho aí o trabalho incansável dos dois. E agradecer a todos, boas festas, né? Que a gente já está agora no final do ano. E até ano que vem. Um grande abraço. Tudo de bom. Abraço a todos. Um abraço.